convidar os irmãos para estarmos juntos, assentados. Boa noite a todos, na paz do Senhor. Estamos dando início a mais um culto de louvor e gratidão ao Senhor. E que bom podermos estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, para adorar e servir ao Senhor com alegria, né? Lembrando-nos também da situação dos nossos irmãos, dos nossos amigos, as pessoas que estão envolvidos ou inseridos nessa catástrofe que ainda estamos passando por esse evento. E, continuamente, queremos pedir as vossas orações em favor dos irmãos, das pessoas que têm perdido seus entes queridos, também seus bens materiais, enfim, as pessoas que estão trabalhando. E louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos que estão indo, cooperando, ajudando de uma maneira, dentro das suas possibilidades. Que Deus vos abençoe grandemente, né? E que o Senhor, que é o dono de todas as coisas, venha com a sua boa mão estender, ou continuar estendida sobre o nosso Estado, para nos conceder paz, uma tranquilidade, e que venha consolar todos os corações que estão passando por essa dificuldade tão tremenda, né? E também podemos dizer que é o início de uma trajetória diferente, mas juntos, né, orando e buscando ao Senhor, temos certeza que Ele vai nos dar tantas bênçãos e tantas vitórias. Amém? Vamos orar? Vamos estar orando nesta hora, né? E lembrando-nos que hoje nós nos reunimos, hoje o calendário cristão nos coloca, ou nos lembra, ou nos orienta, que hoje nós, dentro da igreja cristã, se comemora Pentecostes. O dia de Pentecostes nós comemoramos que são 50 dias após a Páscoa, né? Então, que bom que nós podemos aqui prestar um culto de louvor e gratidão ao Senhor, lembrando-nos dos nossos antepassados, né, onde estavam todos reunidos, e de repente, né, em seguida vamos estar lendo, fazendo essa leitura, mas, no entanto, né, eles puderam ter a percepção audível e também visível dos fatos que aconteceram, né? Amém? Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, nós te engrandecemos, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio tão grande, papai, de aqui estarmos para ouvir a sua doce voz, ouvir a sua bendita e soberana palavra. Te louvo pela vida de todos os nossos irmãos, amigos, companheiros, que juntos queremos tributar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Continua a cuidar de nós, de todos os nossos familiares, os familiares dos irmãos, amigos, enfim, todos, aqueles que que passaram por esse evento tão difícil, que ainda estão passando, que a sua boa mão, Senhor, esteja estendida para consolar, Pai querido, aqueles que estão desolados, Pai, aqueles que estão desesperançosos, que o Senhor, pela sua bondade, fortaleça a esperança de cada um. Continua a nos abençoar nesta noite, e que o Teu nome em tudo, Jesus, seja grandemente glorificado em nosso meio. É o nosso pedido de oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a todos os irmãos para nós fazermos leitura na palavra de Deus nessa noite, que a encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 21. Nós queremos fazer leitura nessa noite. Está posto aqui no nosso telão, projetor, projeção, tá bem. Está aqui, também se trouxe a sua Bíblia, trouxe o seu aplicativo, né? Vamos meditar, vamos fazermos leitura nesse belo texto da palavra de Deus nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 21, que nos diz o seguinte: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas
ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus. E, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Então, estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frigia, da Panfilia, do Egito e de regiões de Líbia, próximos a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falar em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouço com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitante de Jerusalém. Escute o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbados, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor? Amém? Boa noite a todos e a todas. Vamos nos colocar todos em pé para louvarmos juntos ao nosso Deus. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força, é a nossa salvação. Ele é a alegria
do nosso coração. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Ó Senhor, que variedade de coisas criaste, fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de tuas criaturas. Ali está o oceano, vasto e imenso, cheio de seres de todo tipo, grandes e pequenos. Por ele passam navios e o Leviatã, que criaste para brincar no mar. Todos dependem de ti para lhes proveres o alimento de que necessitam. Quando tu lhes dás, eles o recolhem. Abres a mão para alimentá-los e eles ficam satisfeitos. Se te afastas deles, porém, enchem-se de medo. Quando lhes tiro o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados e renovas a face da terra. Que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo que criou. Basta um olhar e a terra estremece. Com um simples toque faz fumegar os montes. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Louvarei o meu Deus. Os meus pensamentos lhe sejam agradáveis. Senhor, meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir.
E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, é eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços,
refúgio, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém. Louvado seja nosso Deus. Os irmãos podem se assentar. Vamos ter um tempo de meditação na palavra de Deus. Também os pequenos podem passar para o tempo deles, onde também ouvirão e aprenderão do Evangelho. Amém? Meus irmãos, essa é a terceira mensagem dessa série temática que nós estamos fazendo. Ame a sua igreja. Verdades preciosas sobre ser membro de uma igreja local. E até agora nós falamos de duas maneiras de amar a igreja local. Quais são elas? Pertencendo e congregando. E hoje nós falaremos sobre serviço. Falaremos sobre servir. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo ao nosso Deus direcionamento na pregação da palavra. Senhor, nós exaltamos o Teu nome. Aqui está parte do Teu povo reunido, onde nós desfrutamos das bênçãos que o Senhor nos concede, da vida em comunidade. E agora, Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração e entendimento para compreender exatamente aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós nessa noite. Que a Tua palavra venha totalmente de encontro a nós. Que ao ouvi-la, nós possamos sair daqui também praticando. É tudo que nós mais te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Falar sobre servir, serviço. É claro que esse não é um assunto novo, mas constantemente nós o abordamos, pois entendemos que discípulos de Jesus não são meros espectadores na igreja, mas eles são servos. Eles imitam o seu Senhor, que disse que não veio para ser servido, mas veio para servir. E isso parece soar como uma ofensa em nossos dias. Afinal, o homem pós-moderno não quer servir o seu próximo, mas quer ser servido somente. A base das relações que nós vemos em nossos dias é: o que eu posso receber em troca? Muitas igrejas, para atrair pessoas e se parecer com o mundo, passaram agora a organizar as igrejas como se fosse um shopping, onde lá estão apenas consumidores. Pesquise sobre igrejas emergentes, igrejas seeker sensitive, e você vai ter uma noção do que essas igrejas estão fazendo. Mas a igreja de Cristo, ela anda sempre na contramão deste mundo. Ela não busca por consumidores, ela busca por servos.
ela busca por discípulos. É por isso que os cristãos não podem ver a igreja como apenas um local onde elas ouvem o sermão, mas a igreja deve ser vista também como um local em que eu coloco em prática os dons que Deus me deu. A verdade é que servir envolve tempo, talentos, recursos, em prol da saúde e do crescimento da nossa comunidade de fé. Muitos cristãos têm a consciência de seu dever de servir ativamente em sua igreja, mas vez por outra lhe falta motivações o suficiente para que consigam permanecer comprometidos com esse serviço. Outros irmãos desejam servir, mas não sabem por onde começar. Eu já adianto que essa igreja precisa dos seus dons e talentos. Precisamos que você coloque em prática os dons do Espírito em prol do corpo de Cristo. Nessa noite, eu falarei sobre 3 motivos bíblicos para reacender o seu desejo de servir, ou caso você esteja cansado, para que você recarregue as suas baterias. Amém? Primeiro motivo que gostaria de trazer essa noite é que nós somos primeiramente motivados pela misericórdia de Deus. Esse primeiro motivo nos direciona a nossa atenção para aquilo que Deus fez. Eu lhe convido, abra sua Bíblia comigo em Romanos 12, um texto bem conhecido. Nós faremos a leitura inicialmente dos primeiros 2 versículos. Romanos 12, versículos 1 e 2. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Irmãos, podem, por gentileza, me alcançar um copo d'água? Devemos observar que o apóstolo Paulo, ele está dando sequência às suas exortações. E ele inicia o texto com uma conexão, ele está dizendo, portanto. Ou seja, até o capítulo 11, o apóstolo Paulo estava expondo a doutrina, a teologia. E agora, ele passa dessa parte teórica e começa a direcionar a igreja de Roma à prática. Como um grande teólogo afirma, a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida, mas ela é ensinada para que seja também transferida para a prática. Sabe o que é isso? Conhecimento e vida piedosa andam juntas. Obrigado, Ivan. Não há como separar aquilo que Deus uniu. Amém? Então, dos capítulos 9 ao capítulo 11 de Romanos, se você, como tema de casa, fizer essa leitura em casa, você verá que o apóstolo Paulo está falando sobre eleição, está falando da salvação graciosa e misericordiosa demonstrada por Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Está falando de como Deus graciosamente nos salvou por meio do seu Filho. Por isso,
A ênfase do apóstolo Paulo é para que nós vivamos motivados pela misericórdia de Deus, aquilo que Deus fez por nós. O que ele está dizendo é que quando nós olhamos para a obra salvadora do nosso Deus, que nos tirou de um estado de morte espiritual, nos atraiu até Ele, de forma irresistível, e Ele nos deu vida. Sabe o que é isso? Fomos alcançados por uma graça, por uma infinita misericórdia. Sendo assim, após recebermos esse presente gratuitamente, sem termos feito absolutamente nada, agora nós somos inspirados a entregar a Deus as nossas vidas em adoração e serviço. E um dos locais que nós entregamos as nossas vidas em adoração e serviço é na comunidade dos santos, na igreja. O que Paulo faz questão de mostrar é que uma vida transformada pelo Evangelho tem relacionamentos transformados. Não há como termos relacionamento vertical, correto com Deus, se os nossos relacionamentos horizontais com o próximo estão errados. Isso é tão forte, tão pesado, que o apóstolo João, escrevendo a sua carta, ele diz: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? E Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Ou seja, uma fé que diz amar a Deus, mas não demonstra isso servindo aos seus irmãos, o texto sagrado diz que é uma fé mentirosa. Perceba a dimensão disso. Mas quando o nosso coração é regenerado, quando o nosso coração é transformado pelas misericórdias de Deus, então nós não vivemos mais uma vida solitária, só pensando em si mesmo, mas nós vivemos uma vida de adoração e serviço em comunidade. Eu sei que há muitos que querem servir, mas têm uma motivação errada. Querem servir apenas para demonstrar o quanto sabem, o quanto são bons. Outros querem servir como uma espécie de barganha. Se eu fizer isso ou aquilo, Deus tem que me abençoar. Essas falsas motivações não se sustentam. Muito pelo contrário. Se as suas motivações em servir são essas, o serviço será um peso para você. O que sustenta realmente é a verdadeira motivação, que é a misericórdia e a graça de Deus. Como eu disse, as verdades bíblicas são práticas. É exatamente isso que encontramos no versículo 1 de Romanos 12, em que Paulo diz: portanto, irmãos, eu suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Muitos por aí pregam o Evangelho dizendo que Jesus quer somente o seu coração. Você já ouviu isso? Entregue somente o seu coração. Mas saibam que isso é mentira. Deus não está interessado em partes da sua vida. O culto que Deus exige de nós é uma adoração com integralidade na vida. Nós temos que nos entregar a Deus por completo. Ele não quer apenas o seu coração, mas Ele quer ser Senhor sobre todas as áreas da sua vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele escreve: entreguem seu corpo a Deus. E devemos fazer isso, diz Paulo,
por causa de tudo que Deus fez por nós. É por isso que, quando você considera seriamente a misericórdia de Deus em sua vida, oferecer a si mesmo por completo a Deus é a reação mais lógica e racional que poderia fazer. Observe, meus irmãos, que aqui nós não temos uma troca, mas o apóstolo Paulo está mostrando que devemos nos entregar por completo a Deus, por causa de tudo que Ele fez. Não nos entregamos a Deus com o objetivo de, o que eu vou receber em troca. Isso é barganha, é furada. Ou vocês acham que Deus precisa de algo de nós? Não caia nesse engano. Aqui não é uma troca, mas quando nos entregamos a Ele, estamos simplesmente demonstrando gratidão e louvor ao nosso Deus por tudo que Ele fez e faz a nós. Amém? Outra coisa que o apóstolo Paulo diz é que o nosso culto deve ser um sacrifício vivo e santo. O que é isso? A ideia de sacrifício vivo é um aspecto muito importante da doutrina cristã. Pois logo no começo do cristianismo, os cristãos eram acusados, sabe de quê? Ateísmo. Porque eles não tinham ídolos, eles não faziam sacrifícios a outros deuses. Essas práticas eram muito comuns entre as outras religiões, mas os cristãos não faziam isso. E por isso o povo olhavam para eles e diziam: vocês são ateus, isso é ateísmo. Nós não fazemos isso, pois entendemos que o sacrifício perfeito de Cristo está completo. O que nós fazemos é nos entregamos a Deus como um sacrifício vivo. E nós fazemos isso em agradecimento, em adoração ao nosso Deus, porque o preço já foi pago. O povo fazia sacrifícios como sombras, a fim de ter os seus pecados perdoados. E isso se repetia ano após ano. Nós não precisamos disso, pois nós temos o sumo sacerdote, aquele que foi oferecido, aquele que foi sacrifício por nós, de uma vez por completo. Não precisa de outro sacrifício. Amém? Ele é suficiente. Por isso que, na fé cristã, tudo o que nós fazemos é em gratidão ao que Deus fez primeiro por nós. Assim é o nosso sacrifício vivo. Oferecemos nossas vidas em adoração. E no final do versículo 1, Paulo diz que essa é a verdadeira forma de adorá-lo. É o culto que Deus se agrada. Acontece que muitos pensam que culto é o que nós fazemos 1h30 aos domingos. Mas a verdade é que o entendimento bíblico que os reformadores reafirmaram é que a nossa vida deve ser um culto a Deus. Amém? O cultuarmos não é apenas simplesmente frequentando a igreja aos domingos ou cantando nos cultos. Nós somos chamados a sermos adoradores em tempo integral, compromissados com Deus em todas as áreas de nossa vida. Devemos lembrar que, infelizmente, fizeram uma separação ruim, onde querem dividir a vida entre secular e sagrado. Você já ouviu isso? Essa divisão, ela é recente na história da igreja. Idade Média. Acontece que para o cristão não existe vida secular e vida sagrada. Existe vida que adora a Deus em todos os locais. Existe um culto a Deus. Para o cristão, o trabalho é sagrado.
Para o cristão, os relacionamentos são sagrados. Os puritanos diziam, qual é a diferença entre um pastor estar pregando e alguém está lavando a louça? Claro que a diferença existe na responsabilidade, mas os dois devem fazer o mesmo para glorificar a Deus. Essa é a dimensão que nós temos do trabalho, essa é a dimensão que nós temos da vida, essa é a dimensão que nós temos dos estudos. Nós fazemos o que fazemos porque nós queremos glorificar a Deus. Esse é o objetivo central das nossas vidas. Porque você é um bom profissional. Porque você se empenha em ser a cada dia um profissional melhor. Não pode ser somente pelo salário no final do mês. Não pode ser somente pelo reconhecimento. Mas a sua motivação deve ser: eu faço o meu melhor porque é como se eu estivesse fazendo ao Senhor. É isso que Paulo escreve aos Colossenses. É isso que ele escreve aos Coríntios. O que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, que seja feita para a glória de Deus. Por isso que não há divisão entre o cristão. Nós não somos uma pessoa no culto e outra no mundo. Pois além do sacrifício vivo, o cristão oferece um sacrifício que é santo, em qualquer momento da sua vida. Aqui, no trabalho, em casa. Somos pessoas totalmente separadas para Deus. Se você quer adorar a Deus de verdade, aqui e agora, então essa adoração precisa se estender por todas as áreas da sua vida. Você não deixa de ser quem você é, nos relacionamentos, no trabalho, nos estudos. Ou você deixa? Não tem como separar. É interessante que o texto segue, e no versículo seguinte nós vemos uma parte do que significa oferecer o nosso corpo a Deus. Há duas ordens no versículo 2. Primeira, não imitem o comportamento e os costumes do mundo. E segunda, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Mais uma aguinha. Paulo, então, agora fala sobre como devemos fazer e sobre o que devemos fazer. Que não devemos nos moldar aos padrões do mundo, mas devemos adorar ao Senhor como um sacrifício vivo. E isso inclui servir outras pessoas. Nós servimos a Deus, servimos o próximo. E enquanto nós fazemos isso, nós estamos adorando ao nosso Deus. Percebe a dimensão desse entendimento? Quando nós abençoamos aqueles que nos cercam, nós estamos servindo o próprio Deus. Vocês lembram? Quando Jesus, falando, os discípulos dizem para ele, Mateus 25, se eu não me engano, onde ele diz: pois tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. E eles falam: mas Senhor, quando que aconteceu isso? Ele diz: quando você menosprezaste um desses pequeninos. Sabe o que é isso? Quando nós servimos o próximo, nós estamos também servindo a Deus. Essa é a verdade. Mas é claro que nós precisamos admitir que essa ideia de serviço, essa ideia de servir uns aos outros, é contracultural. Na verdade, geralmente nós estamos muito preocupados com o que podemos ter de benefício naquilo que fazemos. Um exemplo disso é, muitos se desdobram no trabalho para que sejam promovidos. Trabalha mais, faz o trabalho muito bem feito, e quando percebe que não vai ter aumento,
as pessoas vão para um outro extremo. Começam a fazer as coisas meia boca. Às vezes fazemos isso com as nossas amizades, com a igreja. Só valorizamos enquanto eles nos servem. É por isso que precisamos ter uma postura de menos consumismo e mais serviço. Nós, como igreja, falava isso antes na classe de membros, nós não queremos ser uma igreja prestadora de serviços. Nós queremos, meus irmãos, ser uma igreja de discípulos que fazem discípulos. Nós queremos ser uma igreja de servos que servem uns aos outros, que participam do crescimento em santidade do corpo de Cristo. É isso que queremos. É por isso que não devemos imitar o comportamento e os costumes deste mundo, mas devemos ser receptivos à ação divina, para que a nossa mente, para que o nosso interior seja realmente transformado. Porque Paulo diz que há um propósito para isso, que quando não nos conformamos com este mundo, mas quando temos a mente renovada, transformada, o propósito é para que eu e você experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em outras palavras, significa que nós seremos capazes de discernir e apreciar o que de fato honra e louva ao nosso Deus, a fim de nós orientarmos o nosso eu para obedecer à vontade do Senhor. Portanto, após explicar rapidamente esse texto, meu desejo é que quando eu e você pensarmos sobre quando e como servirmos a nossa igreja local, que a gente leve em consideração a misericórdia de Deus. Lembre-se do que eu e você merecíamos antes. O que é? Condenação. Mas não se esqueça do que você recebeu. Salvação. Esse é, sem dúvida, um motivo que nos levará a viver uma vida de adoração e serviço. Amém? Segundo motivo bíblico para reacender o seu desejo de servir, é que nós devemos ser motivados pelos dons do Espírito. Ainda, no texto de Romanos 12, o apóstolo Paulo nos ensina como devemos servir quando exercemos os nossos dons espirituais. Nos versículos 3 a 8, se você está com a sua Bíblia aberta, nós aprendemos que servir também é colocar os nossos dons espirituais em prática, a serviço do reino de Deus, a serviço do corpo de Cristo. Veja comigo o versículo 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Primeiro ensinamento de Paulo, depois de exortar os cristãos a terem uma mente renovada, é: não se considere melhor do que realmente é. E ao dizer isso, Paulo não está dizendo que devemos nos depreciar. Ele não está dizendo que devemos nos vitimizar. Mas ele está dizendo que nós devemos ter um conceito equilibrado de quem realmente nós somos, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Pastor Timothy Keller comenta esse versículo dizendo: nós precisamos ter consciência de nossas qualidades e capacidades, pois, ao fazer isso, saberemos como servir aos outros. Temos de ser precisos em nosso conceito de nós mesmos, não nos depreciarmos,
nem nos exaltarmos. A ideia de Paulo é que aquele que foi alcançado pela graça não deve se vangloriar por ter recebido algo de graça. E ao mesmo tempo, não deve se subestimar, se sentir diminuído, achando que não recebeu nada do Senhor. Devemos, na verdade, ter equilíbrio, diz Paulo, para entender a medida da fé, os dons e habilidades que Deus nos deu. Amém? A verdade desse texto é que o Senhor concedeu uma medida de graça e de fé a cada membro. Isso significa que cada cristão recebeu dons. E o interessante é que há uma variedade de dons. Paulo diz isso nos versículos seguintes. Versículos 4 e 5 diz assim: da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Se você está familiarizado com o apóstolo Paulo, você vai observar que ele adorava usar a figura corpo de Cristo, essa metáfora, para ilustrar sobre a igreja. E a ideia do apóstolo Paulo aqui é: nós somos um corpo e ao mesmo tempo nós somos diversos. Nós somos um corpo, uma unidade, mas esse corpo é feito de várias partes que realizam tarefas diferentes. É aquilo que nós dizemos, é a unidade na diversidade. Somos diferentes, totalmente diferentes. Não é mesmo? Tudo. Posição política, time de futebol, o que mais? Muitas coisas, a gente é diferente um do outro. Muitas coisas, pensamos tão diferentes. Mas isso não nos impossibilita de vivermos em unidade. Porque muito maior é aquele que nos tornou família. Amém? Somos diferentes, mas cada membro é único e importante para o corpo. Porque afinal, o corpo só funciona corretamente com todos os membros. Os versículos 6 a 8, Paulo vai mencionar 7 dons espirituais. Ele não faz aqui uma lista exaustiva dos dons, mas ele cita alguns. Acompanhe comigo. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Aqui os teólogos dizem que nós podemos classificar esses dons em 2 categorias: dons de fala e dons de serviço. Os dons de fala incluem profecia, ensino, exortação e liderança. E os dons de serviço incluem servir a igreja quando ela se reúne e também com atos de misericórdia. Isso não significa que, se você não tem o dom de ensino, que em alguma medida você não precisa ensinar. Não é isso que Paulo está dizendo. Normalmente nós pensamos dessa maneira: eu não tenho tal dom, então eu não preciso me envolver com isso. Não é assim. A diferença de quem tem aquele dom específico e para aquele que não tem
é simplesmente que o que tem consegue executá-lo um pouquinho melhor, com mais eficiência. Isso não quer dizer que nós não possamos fazer aquilo que nós não temos de dom. Amém? A verdade é que essa distribuição de dons é para fazer com que reconheçamos que nós não somos bons em tudo. Nós precisamos dos dons e talentos de cada irmão. Amém? E quando colocamos em prática esses dons, de palavras e de obras, nós estamos edificando o corpo de Cristo e glorificando a Deus. Eu sei que muitos podem pensar também que não tem dons. Não, eu não tenho dom nenhum. Não sirvo para nada. Mas a verdade é que, se você foi alcançado pela graça de Deus, você tem sim um dom espiritual. Talvez ainda não descobriu. Mas ao se tornar discípulo de Jesus, Deus lhe concedeu dons e talentos. Amém? Lembrando, meus irmãos, que não é um sermão expositivo. Então nós não iremos a fundo no texto, mas nós retornaremos a esse texto em um outro momento para realmente expô-lo. Ele fala então dessas duas listas: dons de fala, que envolve ensinar a fim de edificar os outros. Isso envolve uma instrução que é formal, aquilo que eu estou fazendo agora, mas também uma instrução informal. Você pode utilizar esses dons não apenas em um ambiente de culto, por meio da profecia, exortação. Isso inclui muitas coisas, como confortar, encorajar, confrontar, ensinar. E não precisa necessariamente ser num ambiente de culto. Você pode usar esses dons que Deus tem lhe dado para encorajar o irmão que está ao seu lado, para encorajar pessoas, para exortar pessoas, para confortar e encorajar, para ensinar. Amém? E tem os dons de serviço, que envolve ajuda prática para aqueles que precisam. Paulo fala de servir. E a palavra que ele utiliza aqui é a palavra do grego diáconos, que significa ajudar a servir o povo de Deus. Mas ele segue na lista. Ele fala também sobre o dom da generosidade, do encorajamento. Nós somos chamados para isso. É claro que alguns desenvolverão um pouco mais e outros um pouco menos desses dons. Mas todos nós somos chamados a servirmos, imitando o nosso Mestre Jesus, que veio para servir. E sabe o que ele diz? Ele diz algo mais, que maior no reino de Deus é aquele que serve. Percebam o quanto isso é profundo. Pois em Romanos 12, mais um tema de casa, os versículos 9 a 21, o apóstolo Paulo vai acrescentar uma outra seção falando sobre o amor. Não está desconectada do texto. Por quê? Logo após ele falar dos dons espirituais, ele fala sobre amor. O que isso tem a ver? Parece que as coisas estão desconexas do texto. Mas não está ali por acaso. Mas ele está mostrando que os dons devem servir à igreja, às pessoas, em amor. Não deve ser algo para promover pessoas. O cristianismo é comunitário e nos chama a servir em amor. É assim que devemos usar os dons. Não porque somos melhores, não para dizer que temos esse dom ou aquilo, mas devemos servir porque nós amamos. Meus irmãos, você precisa ser parte de uma igreja para ser edificado pelos dons dos outros.
e para que os outros sejam edificados pelos seus dons. Como eu disse, dons não são para nos exaltarmos. Nós não temos o direito de privar os nossos irmãos dos nossos dons. Mas Deus concede dons aos seus filhos, porque Ele ama a igreja. E nós somos chamados a praticá-los pelo bem de nossos irmãos e irmãs. Talvez você se pergunte nesse momento: como eu identifico o meu dom? Ou então, devo fazer apenas coisas para as quais eu tenho esse dom? Em relação à primeira pergunta, o pastor Tim Keller nos oferece duas maneiras de discernirmos nossos dons. Primeiro, um autoexame. Pergunte a si mesmo: o que eu gosto de fazer? Qual é o ministério que me satisfaz? É no ensino? É na diaconia? Nos adolescentes? Na recepção? No cultinho? No louvor? Que oportunidades estão diante de mim para servir? Segundo, experiência. Paulo, ao dizer que devemos exercer os nossos dons, ele está mostrando também que é bom experimentar todos os tipos de ministério, a fim de conhecer as suas aptidões espirituais. A grande ideia por trás de tudo isso é simples e é desafiador, de que os seus dons não dizem respeito a você, mas existem para edificar o corpo de Cristo. Amém? Quanto à segunda questão, se devemos fazer apenas coisas para as quais temos dom, a resposta é não. Não é preciso limitar o seu serviço na igreja às coisas para as quais você tem dons particulares. Alguns podem ter o dom de generosidade, mas isso não significa que estes devem ser os únicos responsáveis pelo sustento financeiro da igreja. Alguns podem ter o dom de ensino, mas isso não quer dizer que os outros irmãos não possam ensinar. Precisamos servir com aptidão e também, muitas vezes, sem aptidão, com a motivação de que estamos fazendo para o Senhor, em amor a Ele e ao próximo. Terceiro motivo bíblico para reacender esse nosso desejo de servir é que devemos ser motivados também pelo retorno de Cristo. Em 1 Pedro 4, dos versículos 7 a 11, nós encontramos uma importante motivação. Eu lhe convido a abrir 1 Pedro, capítulo 4, os versículos 7 a 11. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo, e a Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Perceba como Pedro inicia o texto. O fim de todas as coisas está próximo. Ou seja,
O ato final da história da redenção está à nossa porta. A verdade é que Cristo voltará em glória. E muitos, ao pensarem no retorno de Cristo, apelam às vezes para um fanatismo. Fazem previsões, fazem diversas coisas, querem estipular datas. Mas Pedro, pelo contrário, enfatiza que o estudo das últimas coisas não pode nos tornar fanáticos, mas deve nos tornar esperançosos. À luz do retorno de Cristo, segundo esse texto, você e eu somos então chamados a sermos membros ativos da igreja, realizando fielmente aquilo que Ele nos chamou para fazer, com o propósito de edificar o corpo de Cristo. Resumidamente, após Pedro dizer que o fim está próximo, ele diz como nós devemos nos envolver. Ele diz: orem, amem uns aos outros com sinceridade, pratiquem a hospitalidade e sirvam. Você crê que Jesus voltará? Amém? Então deixe que Ele o inspire a servir sua igreja local. Não é necessário um cargo oficial para servir. Sirva por amor a Cristo e ao seu povo. Motivado pelo grande dia em que nós veremos Cristo face a face, onde veremos que o nosso trabalho não é em vão no Senhor, mas aguardamos por aquele grande dia ouvir da boca do nosso Mestre: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. É isso que desejamos ouvir. Ao contrário disso, ouviremos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado de antemão a vocês. É isso que Jesus diz. Essa realidade lhe choca? Talvez choque, né? Porque muitas vezes nós estamos acostumados a ouvir um Jesus todo amoroso, né? Ai, abra o seu coração para mim, deixa eu entrar. Mas esse Jesus é o grande Rei, justo, aquele que está assentado sobre o grande trono, aquele que governa as nações. Concluindo, algumas aplicações ao que ouvimos aqui. Você foi chamado e capacitado para servir. Mas como manter esse desejo de servir aceso? Primeiro, mergulhe nas verdades do Evangelho para você obter motivação constante. Nós vimos que o cristão ele é motivado pela misericórdia de Deus, a capacitação do Espírito Santo e a volta de Cristo. Reflita sobre a obra redentora de Deus na sua vida. Pense constantemente na graça e na misericórdia de Deus, de tudo que Ele fez e faz na sua vida. Para então, você poder servir com um coração que transborda de alegria e gratidão ao nosso Deus. Assim serviremos melhor, sabendo que nós não estamos servindo a homens, mas estamos servindo aquele que nos alcançou pela sua graça. Segundo, lembre-se de colocar as verdades bíblicas em prática. Muitos cristãos conhecem vários versículos bíblicos, expressões teológicas, mas não servem a ninguém. Não estão dispostos a servir. Nós crescemos em maturidade
quando vivemos fielmente a vida cristã. E isso inclui também o serviço cristão. A nossa era tem sido chamada de a era da informação. Temos a informação na palma da mão. O que nós precisamos e queremos saber é tão fácil e prático. Mas, infelizmente, essa era não pode ser chamada da era da aplicação. Portanto, não se envolva apenas com estudos, teoria, mas ponha em prática o que Deus tem lhe chamado a fazer. Sirva de forma ativa aquilo que os seus irmãos, aquilo que os seus amigos, aquilo que a sua igreja necessita. Terceiro, seja um servo, não um crítico. A coisa mais fácil que pode existir é discutir e criticar. Muitos têm diversas opiniões. A igreja deveria ser assim. Não, mas eu não gosto de tal coisa, deveria ser dessa forma. Em vez disso, escolha um outro caminho. O caminho da humildade. Aproveite as oportunidades de servir a Jesus e ao seu povo. Mesmo que aquilo que você for fazer pareça tão pequeno. Se o seu irmão não veio ao culto, não deduza que está tudo bem. Vá checar. Ligue para ele. Acolha uma família de visitantes na igreja. Contribua generosamente com a sua comunidade. Sirva nos ministérios. Você foi chamado e capacitado a servir. Mas você está verdadeiramente disposto a isso? Há pessoas neste lugar, meu irmão, minha irmã, que dependem do exercício dos seus dons. Quando você começar a exercitá-los, eu creio que pessoas serão curadas pela sua intercessão. Pessoas neste bairro e em outros locais serão libertos pela sua pregação. Pessoas vão querer permanecer nessa igreja porque foram acolhidos por você. Pessoas crescerão neste lugar porque você vai exercer o seu dom de mestre e ensino. Pessoas serão encorajadas e animadas pelo exercício da sua fé. Essa igreja vai crescer porque você vai exercer as suas habilidades, os seus talentos. Vai exercer a sua fidelidade, generosidade através dos recursos que Deus faz chegar às suas mãos. Isso tudo será uma realidade em sua vida e na vida dessa igreja. Porque é para isso que nós fomos chamados, para exercer os nossos dons e talentos, não para retê-los. Amém? Então, se queremos amar mais a igreja do Senhor, mais a igreja local, nós devemos pertencer a ela, nós devemos congregar, e nós devemos servi-la. Vamos orar? Jesus, Tu és o maior exemplo que nós temos. O Senhor veio para servir a humanidade caída. E nós queremos, como discípulos, nos parecer com o Senhor. Nós queremos imitar o Senhor. Eu sei que muitas vezes nós não sabemos exatamente aquilo que o Senhor tem nos confiado, os dons e talentos que o Senhor tem nos dado. Mas que nós, primeiramente, tenhamos um coração que é servo, disposto a servir. E depois que o Senhor abra o nosso coração, entendimento para compreender as aptidões, os dons que o Senhor tem nos dado. Cada um de nós que aqui estamos, temos dons que o Senhor concedeu. Que nós não venhamos a retê-los, mas venhamos a utilizá-los para o benefício dos nossos irmãos, da comunidade, para o bem do próximo,
e para o louvor do seu nome. Sem jamais esquecer que todo o serviço, todo o dom e talento executado, a nossa motivação principal é fazer, porque nós lembramos daquilo que o Senhor tem feito a nós. Não é uma barganha, não é uma troca, mas é uma gratidão, porque sabemos de onde o Senhor nos tirou e onde o Senhor tem nos colocado. Por isso que servir não é um peso, mas é um privilégio. É o que nós te pedimos, Pai. Queremos te servir melhor. Na igreja local, em casa, no trabalho, onde quer que colocarmos a planta dos nossos pés, nós possamos ser vistos como pessoas dispostas a fazer o bem ao próximo, a ajudar a todos que estão à nossa volta. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos passar por um outro momento tão importante no nosso culto também. Nosso momento de ofertarmos. Nós temos visto no texto que lemos que existe também o dom de generosidade, de ofertas. E alguns podem, de fato, ofertar muito mais do que outros. Mas a verdade é que todo cristão, ele é chamado a contribuir com generosidade e gratidão ao nosso Deus. Muitos, por aí, depois dos anos 80 para cá, se tornaram adeptos de uma teologia chamada teologia da prosperidade. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. E nessa teologia é o seguinte: se você der 100, Deus é obrigado a te dar 1000. E muitas pessoas acabam fazendo o quê? Diversos sacrifícios, pensando que dessa forma Deus é obrigado a me recompensar. E por isso muitas pessoas ficaram com uma imagem ruim da igreja do Senhor, por causa desses lobos, por causa desses falsos homens de Deus. E por isso acabam retendo muitas vezes. Mas nós somos uma igreja séria e procuramos ser sempre transparentes com os irmãos. Fazer prestações, mostrar os relatórios de entradas e saídas. Mas além disso, biblicamente, nós aprendemos que devemos cultuar ao Senhor em adoração também, com os nossos dízimos e ofertas. E nós não fazemos isso pensando que se eu der, então Deus é obrigado a me dar algo em troca. Não. Mas nós fazemos isso porque, primeiramente, Deus foi generoso conosco. Se isso não lhe motiva a servir também com os dízimos e ofertas, nada mais lhe motivará. Porque essa é a motivação principal. Fomos resgatados, salvos, e por isso agora nós somos participantes do reino. E como participantes, nós queremos fazer com que o reino avance, também através das ofertas e dízimos. Ah, mas Jesus não precisa. É mesmo? Vocês lembram que Jesus pediu ofertas às mulheres, Maria Madalena? Vocês lembram disso? Para dar sequência, avanço ao seu ministério? Por quê? O reino de Deus se faz orando, indo, servindo e contribuindo. Nessa noite, nós queremos ofertar aos nossos irmãos, as 3 famílias que temos na Espanha. 2 cultos por mês, as ofertas são destinadas a essas famílias. Mas, nós temos outras famílias em missão. Nós temos os nossos missionários Mateus e Mariana na França, que também mensalmente enviamos ofertas a eles. Também temos missionários, a família Froze em Minas, em que mensalmente nós enviamos ofertas a eles. Então, basicamente, todas as ofertas que entram nos cultos são destinadas à missão.
Mas e nós? E como nós nos mantemos como igreja? Através dos dízimos. Por isso que isso é importante para nós, porque nós queremos prosseguir com a evangelização nessa cidade, alcançar mais pessoas, e para isso nós precisamos também de recursos. Amém? Nesse momento de louvor, eu convido os irmãos a vir até aqui à frente, trazer as suas ofertas, mas também, se você deseja fazê-lo por meio de Pix, tem o QR Code aí na cadeira à sua frente, né? Então você pode ficar à vontade para servir também os irmãos dessa maneira. Amém? Exaltado, o Rei é exaltado nos céus, eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Meus irmãos, estamos encerrando. Apenas quero passar os avisos, mas permaneçam em pé rapidinho. Só os avisos. Um convite muito especial. Quarta-feira, nós temos nos reunido com um grupo de irmãos para estudarmos teologia. Então, você que deseja conhecer mais das doutrinas da graça, conhecer mais da fé cristã de forma teológica, nós estamos estudando um livro, Somos Todos Teólogos, do Dr. R.C. Sproul. É uma teologia sistemática, onde ele sistematiza as doutrinas que nós temos nas Escrituras, né? E nós temos um grupo muito legal, muito bacana. Se você tem o interesse de conhecer mais, de fazer parte, fale comigo, né? E será muito bem-vindo, né, para estarmos juntos aprendendo mais da palavra do Senhor. Amém? Também, nosso brechó solidário, né, nós ainda estamos recebendo doações. É claro que tem duas coisas andando juntas aqui. Nós estamos recebendo doações para o brechó e também doações para levarmos as pessoas que necessitam, né, devido a essa tragédia que estamos enfrentando, né? O objetivo de nós fazermos esse brechó em nossa igreja é no intuito de abençoar a comunidade aqui próxima, né? Nós estamos num bairro em que há pessoas carentes e nós queremos poder também abençoá-los. Amém? Também, né, seguimos com a nossa campanha de cadeiras novas. Se você, né, reparou, tem algumas semanas a gente está, né, com essas belíssimas cadeiras, mais confortáveis, mais bonitas, né, esteticamente. E nós adquirimos 100 cadeiras e estamos para pagar. Muitos irmãos têm sido generosos, abraçaram essa campanha, têm ofertado. E nós pedimos aos irmãos que desejam, né, ofertar, quer seja com uma cadeira, duas, enfim, ou então com um valor de uma parte da cadeira, toda a oferta é muito bem-vinda. Amém, meus irmãos? Podem, né, falar comigo ou também com a nossa irmã Roseli Barizon. Meus irmãos, vamos orar? Quero que, a gente não tenha o costume, mas eu quero que você dê a mão ao seu irmão, para nós finalizarmos este nosso culto, neste domingo gelado. Oramos. Senhor, nós exaltamos o Teu nome por esse tempo que nós tivemos juntos, reunidos com cada irmão. Cada membro, cada irmão dessa igreja é importante. E nós queremos poder contar com cada dom e talento que o Senhor tem distribuído em nossa congregação. E te louvamos por isso, pela multiforme graça de Deus,
por essa diversidade tão bela que o Senhor tem nos dado. E agora nós te pedimos, Pai, por essa semana que se inicia, que nós sejamos sal e luz neste mundo, exercendo aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, em obediência a Ti, em amor a Ti e em amor àqueles que nos cercam. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês nessa semana que inicia. Não saia sem dar um abraço caloroso no seu irmão.